redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 castiças de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. João viu, não mais pôde suportar todas essas maravilhas, preparada para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu, eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isto a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Bom, boa noite, estamos aqui no canal Liberdade Cristã. Quem está falando com você é o Marisvan. Vamos ver se agora dá certo, né? Preciso de confirmação aí na hora que eu for colocar o vídeo, se aparece som, né? Tem uma pessoa assistindo, não sei se é o Leonardo, provavelmente seja ele. Se for, se manifesta. Eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou postar o vídeo aqui, né? Para ver se vai aparecer. Hoje nós vamos refutar um rapaz chamado André Pimentel. Ele é preterista, e segundo o André Pimentel, ele disse que vai provar que o livro do Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Ele vai dar, segundo ele, 3 provas, tá? Então nós vamos abordar essas chamadas 3 provas e vamos verificar se realmente condiz com alguma realidade, tá? Então eu vou compartilhar aqui sem mais delongas, né? Compartilhar até a tela, né? Eu creio que seja essa, né? Vamos ver aqui. É essa mesma, tá? Essa é a tela. Se alguém tiver aí... Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno. Confirma para mim se está aparecendo o áudio. Eu creio que dessa vez está, tá? Então, nós vamos aqui direto ao ponto. Últimos dias. Nós estamos nos últimos dias para você garantir a assinatura vitalícia da BP. Eu tenho uma raiva dessas propagandas, cara. Esse apologista aqui, preterista, o nome dele é André Pimentel, ele disse que vai provar que o livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70, porque a gente sabe que uma das grandes pedras no sapato do preterismo é tentar provar isso, né? Porque não há nenhuma referência histórica a respeito de tal alegação, tá? As referências históricas que nós temos, elas vão corroborar com a afirmação de que
o livro do Apocalipse é posterior ao ano 70. Mas os preteristas tentam, de alguma forma ou outra, achar, eles criam, na verdade, argumentos, eles não acham, não pegam evidências, eles criam alguns tipos de argumentos e tentam encaixar esses argumentos em alguns acontecimentos históricos, tá? Vamos ver o que o nosso querido André Pimentel tem a dizer e tem a apresentar, e na medida que a gente vai passando o vídeo dele, nós vamos pausando e fazendo os contrapontos. Deixa eu maximizar aqui. Deixa eu ver se está certinho. Vamos lá. Preste atenção nesse detalhe que eu vou falar para vocês, interessante, tá? Por diversas vezes, o escrito de Hebreus, tá? Os textos de Hebreus, faz alusões e referências ao livro de Apocalipse. Bom, então a primeira prova que ele vai apresentar aqui, segundo ele, é que o áudio está ok. Valeu, Leonardo. Só você, cara, para me ajudar. Obrigado, viu? Segundo ele está afirmando que o livro de Hebreus vai fazer menções e alusões ao livro de Apocalipse. Se o livro de Hebreus, que foi escrito entre o ano 61 e 62 aproximadamente, faz alusão a um livro que já existia, então Apocalipse foi escrito na mesma data. Só que é o seguinte, ele se contradiz, no mesmo vídeo ele se contradiz, porque ele vai afirmar que o livro de Hebreus ele foi escrito no ano 62 aproximadamente, e ele vai afirmar que o livro de Apocalipse foi escrito lá para o ano 65 em diante. Então, como é que Paulo vai mencionar um livro que foi escrito 3 anos depois? Ele mesmo se refuta sem ele perceber, né? Então, vamos dar prosseguimento ao vídeo dele, vamos ver se o que ele diz condiz com uma determinada verdade. Ele usa algumas palavras e frases que João usou em Apocalipse. Por exemplo, Hebreus fala, ele usa a expressão Monte Sião, como também tem em Apocalipse. Ele usa a expressão cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, igreja do primogênito e assim por diante. Tudo isso, como foi também referenciado em Apocalipse. Você não pode pegar um estilo de escrita que faz parte da cultura de um povo e usar isso como prova de que um livro esteja mencionando o outro. Porque, veja bem, o livro de Hebreus foi escrito por um judeu. O Evangelho de Mateus foi escrito por um judeu. As cartas paulinas foi escrito por um judeu. Paulo era judeu. As cartas petrinas, Pedro era judeu. A carta de Judas, judeu. Tá? E o livro de Apocalipse, judeu. Então, expressões, hebraísmos, serão comuns entre todos esses livros, e não somente nesses livros, mas também livros do Velho Testamento. Um exemplo, Monte Sião, você vai achar na carta de Hebreus, mas você vai achar também lá nos profetas maiores, como Ezequiel, Isaías. Eu vou dizer e vou afirmar que a carta dos Hebreus ela foi escrita no mesmo período em que a carta de Isaías, eu não vou. Então, isso não é prova, tá? Então, se essa é a apresentação da primeira prova do nosso querido André Pimentel, eu tenho que classificar isso como uma prova bastante fraca, tá? Mas vamos ver o que ele tem a dizer. Vou deixar aí nas descrições deste vídeo, tá bom? Essas referências, vou deixar também no primeiro comentário, tá? Vocês leiam, vejam uma a uma e comparem. Eu quero passar essa informação que Hebreus foi escrito, tá? Antes do ano 70. E tem um porquê eu tô falando isso aqui. Então, tá aí, a primeira referência tá aí, olha. Tá aí, Hebreus 12, 22, Apocalipse e tal. Fique tranquilo, porque eu vou botar isso aí
nas descrições desse vídeo, também no primeiro comentário. Então, essas descrições fazem menções uma com a outra. O escritor de Hebreus escreveu essa carta antes do ano 70, tem isso em mente. E ele citou o livro de Apocalipse. Isso quer dizer que antes do ano 70, o Apocalipse já tinha sido escrito. Eu não sei com qual certeza ele vem e afirma e diz: ele citou o livro de Apocalipse. Porque, veja bem, eu sei que Lucas, ele vai citar profetas do Antigo Testamento, né? Como, por exemplo, naquela passagem, ele diz assim: para se cumprir o que foi dito pelos profetas, que ele nasceria de uma virgem. Acho que foi Lucas ou Mateus, acho que foi Mateus, né? Que cita isso. Ele citou quem? Citou a Isaías. Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, vai dizer que o Messias nasceria de uma virgem. E aí, quando ele descreve a origem do nascimento de Jesus, que ele vai mencionar que o anjo visitou e disse que ele seria fruto do Espírito Santo. Depois o mesmo anjo vai e visita José para dizer para ele não ficar envergonhado a respeito da pessoa de Maria, porque o que estava dentro do ventre dela era fruto do Espírito Santo. Aí ele vai concluir lá na frente e vai usar a seguinte expressão: para cumprir o que disse os profetas. Aí sim, você vê um autor mencionando outro autor. Tá? Em momento nenhum na carta aos Hebreus você vai ver esse tipo de expressão. Tá certo? Você não vê esse tipo de expressão. É necessário que exista para você chegar com toda essa certeza que o senhor André Pimentel chegou e disse: olha, ele afirmou coisas a respeito do livro de Apocalipse. Eu não vou dizer que é mentira para não chamá-lo de mentiroso, mas vou dizer que ele se equivocou, tá? Nessa conclusão dele. E isso daí é o que a gente chama de premissas falsas, né? A pessoa, ela afirma uma coisa como se fosse verdade para poder partir para um outro tipo de argumento, só que aí você vem, a pessoa que sabe muito bem perceber determinadas coisas, você vem e cancela esse primeiro raciocínio e mata ele pela raiz e fala: opa, eu não vou nem deixar você chegar ao segundo raciocínio, porque você já começou errado. Você primeiro tem que provar, né, que um livro está mencionando o outro, não existe nenhuma prova disso, tá? Então, na verdade, é uma inferência dele, foi algo que ele concluiu e colocou, mas não necessariamente condiz com uma realidade. Sim ou não? Senão não ia fazer referência. Se Apocalipse tivesse sido escrito no ano 95, 90, 95, como a tradição afirma, como o autor de Hebreus, que escreveu antes do ano 70, poderia fazer menções tão contundentes de Apocalipse em sua... Então, menções fica por conta dele, não existe menções do livro, tá? Ah, mas a mesma expressão achada em Hebreus, você acha em Apocalipse. Você também vai achar em Mateus, Lucas, livros do Velho Testamento, e isso não prova nada. Tá bom? Vamos lá. Carta. Tá entendendo? Então essa é a primeira evidência que eu quero dar para vocês. Tá aí. Vocês vão anotar, vocês vão ver uma a uma e vocês vão chegar a essa conclusão. Tá. Evidência muito fraquinha e já refutada aqui. Essa foi fácil, tá? Eu calculo que ele vem apresentar alguma outra. Foi a primeira, ele mencionou 3. Vamos para a segunda, eu acredito que ele vai para a segunda agora. Vamos ver se melhora nos argumentos, tá? Então, abençoado, seguindo, vamos à segunda evidência que eu quero mostrar para vocês nessa mensagem. Uhum. Tá? Vamos ver uma passagem de Apocalipse que também comprova que foi escrita antes do ano 70. E essa é a segunda prova que eu quero mostrar para vocês. Está lá em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 1. Apocalipse. Eu já conheço esse argumento. Inclusive, no meu vídeo anterior, eu mencionei esse argumento
né? E quem estava defendendo isso esses dias era o Osmar, eu imagino que vai ser esse tipo de argumento que ele vai entender. O Omar, preterista lá do canal Brasil Preterista, que é amigo do Claudemir, usou esse mesmo argumento. Eu acho que ele vai cometer o mesmo erro. Então vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo. Capítulo 11, versículo 1, que diz: um anjo chegou a João, né, e deu ali a ele uma vara para que ele fosse medir o santuário de Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: levanta-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Aqui o texto diz que João recebeu 1 metro para medir o santuário, para medir o altar, para medir até os adoradores, as pessoas, mostrando que nesses dias o templo ainda estava de pé. Olha. Ou seja, quando João escreveu isso, é uma prova contundente que o templo estava de pé. Está entendendo? E os últimos judeus que resistiram até o fim da derrubada do templo foram mortos juntamente com a queda do templo. Ou seja, houve uma resistência muito grande dos judeus antes do ano 70 até a invasão do templo, onde eles derrubaram tudo. Morreram ali, foi uma ramificação dos judeus. Então vamos lá. Argumento fraquinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui uma Bíblia, né? Bíblia online. Vamos analisar direitinho. Quando vier um preterista querendo mostrar para você, né, que ele está certo e você está errado, vamos para a Bíblia, né? Então o argumento dele, do Omar e de grande parte dos preteristas olha, ô futurista, uma das provas de que o livro foi escrito antes do ano 70 é que quando o anjo mandou João medir o templo, esse templo só pode ser medido porque estava de pé. E se o templo caiu no ano 70, obviamente que João mediu antes da queda, então comprova que o livro foi escrito no ano 65 e por aí em diante. Será? Vamos para a Bíblia, tá? Vamos lá. Bíblia, vou abrir uma Bíblia aqui. Tá certo? Vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo de número 11, tá? Deixa eu aumentar a fonte aqui. Onde é que aumenta essa bagaça? Aqui. Beleza. Apocalipse, capítulo de número 11. Diz assim: foi-me dada uma cana semelhante a vara, chegou e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Olha, tá vendo aí, futurista? Tô provando. Se o João vai medir o templo, né? Então, o livro foi escrito antes do ano 70, porque o templo não havia caído. Tá, beleza. Texto sem contexto, pretexto para heresia. Vamos lá, capítulo de número 1, né? Vamos ver aqui qual o versículo. Aqui, versículo de número 9, que diz, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Onde ele estava? Pátimos, tá? Lá nos primeiros versículos diz qual é a proposta do livro. O livro de Apocalipse está aqui, a proposta dele é a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para Jesus,
para mostrar aos seguidores de Jesus, servos, tá? Então, cristãos, não foi um livro escrito para judeus, foi escrito para cristão, as coisas que brevemente devem acontecer. Então, a partir dali em diante, o que João vai escrever são coisas que irão acontecer pelo seu anjo, e enviou e notificou a João, seu servo. Lá no versículo de número 9, ele vai dizer que quando ele recebeu as visões das coisas que iriam acontecer, ele estava em Pátimos. Aí eu pergunto para o nosso querido amigo André Pimentel, onde é que ele conseguiu achar o templo que é de Jerusalém, na ilha de Pátimos? É isso que eu gostaria de perguntar, não somente para ele, né, mas para boa parte de preteristas que defendem essa ideia aí, tá? Porque das duas, uma, tá? Ou Deus tem que pegar o templo lá de Jerusalém, arrancar com as mãos deles e levar até a ilha de Pátimos, sem quebrar nada, porque Jesus disse que as pedras iriam ser derrubadas no ano 70, não foi? Assim lá em Mateus 24? Então Deus pega, vou pegar aqui o meu celular aqui só para simbolizar. Vamos imaginar que o meu celular é o templo, tá? Aí Deus vai lá e pega. João, você está em Patmos, né? Se eu não me engano, 1.000 quilômetros de distância. Deus pega o templo, chega lá na ilha de Patmos, tá? Mede aí, João. Mede o tempo aí. Ou fazer o contrário, tá? Vamos imaginar que o copo de leite aqui é João, tá? João, peraí. Eu vou te pegar aqui, vou te levar lá para Jerusalém, tá? Pronto. Mede aí o tempo, João. Mede aí o tempo em Jerusalém. Ocorreu isso. Então, amigos, vocês pecam nos detalhes. O preterista, ele peca, ele erra no detalhe. O preterista, ele tem um desespero tão grande de provar que ele está certo, que ele não presta atenção nem no que ele lê. E não é só o André Pimentel, não. Tem uma porrada de gente que defende essa heresia do preterismo e parte para esse lado de raciocínio, né? Marisão, você sabia que Eusébio de Cesareia diz que Constantino vestiu a Igreja Católica com um manto púrpura e assim os clérigos passaram a ter o mesmo poder do imperador? Olha, Eusébio de Cesareia escreveu muita coisa, ô Leonardo, e eu não sei tudo não, tá? Isso aí para mim é novo. Depois você dá as referências aí de qual livro da história eclesiástica que ele vai afirmar isso, tá? E isso daí também passa a endossar mais a questão do Apocalipse 17, que diz que a meretriz era vestida de púrpura e escarlata, né? Então tá lá. Vamos então retomar ao raciocínio aqui. Então, a maioria dos preteristas, eles vão cometer esse erro bobo, é um erro bobo. Falta de análise de texto, falta de analisar toda a contextualização do livro, desde os primeiros capítulos e versículos ali, qual é a proposta do livro, qual o objetivo do livro, quem ele quer alcançar, né? E do que se trata. Se trata de um livro de mais de 40 visões. Então, João, ele está ali tratando de uma visão. Na visão, o anjo pede para ele medir um templo. Que templo era esse? Agora, se usar isso como pretexto, algum preterista pode dizer assim que, mas o templo é necessário existir para que possa se medir. Se você for para Ezequiel, se eu não me engano, não sei se é o capítulo 38 ou 40, que vai mencionar um outro templo totalmente diferente de todos os templos que já existiram na história de Jerusalém. Então a gente pode até conjecturar e dizer que esse templo que nunca existiu, que tem medidas diferentes dos demais, ele ainda não foi erguido, mas pode ser que venha a ser reerguido, tá? Mas vamos lá. Ezequiel, quando ele tem a visão, também não existia templo. E Deus fala para ele, pega uma vara de caniço e meça o templo, meça o pátio do templo, e foi dando as medidas para ele. Na visão de Ezequiel,
Ele media o templo e ele tirou as medidas do templo e registrou a profecia em seu livro. Só que o templo, na época de Ezequiel, já não existia, já havia sido derrubado pelos babilônicos. Então, não é necessário existir um templo, tá? Para que alguém tome a iniciativa de se medir dentro de uma visão profética, tá? Porque se Deus dá o templo na visão profética e o profeta que está tendo essa visão é também participante dela, que ele pega uma vara de medir na mão, um caniço, e vai lá fazer a medida, então não necessariamente o templo tenha que existir. Então, segundo o argumento aí do nosso amigo André Pimentel, eu considero por refutado. Vamos ver aqui. Tem um livro áudio no YouTube de um canal católico que diz isso. Isso é uma arma para nós. Ah, você está se referindo à questão do Constantino, né? Mas, assim, seria bom a gente pegar a fonte mesmo, tá? Eu não gosto de me basear em sites católicos para nada, tá? Quando eu digo sites católicos, eu me refiro a sites apologéticos. Porque a partir do momento que a pessoa vai parte para a apologia, ela vai para defender o que ela acredita. E nem sempre o que ela acredita condiz com a verdade. Então, eu prefiro ir nas fontes primárias. Então, é mais fácil, né, a gente buscar em sites como New Advent, que vão mostrar lá digitalizado em todo o site a fonte primária traduzida para o inglês ou para o português. E aí, sim, a gente pode usar essa referência como prova e não vamos deixar praticamente nenhuma margem para contestação, tá? Então, eu gosto de buscar assim, tá, Leonardo? Procurar no YouTube um canal católico que já possivelmente esteja já fazendo a defesa daquilo que ele acredita, fazendo a apologia. Não pode ser que seja verdade, né? Essa referência que você deu, mas eu acho que a referência da fonte primária é mais útil para a gente poder chegar em uma conclusão. Vamos lá dar continuidade lá no vídeo do nosso querido André Pimentel. Compartilhar a tela dele aqui. Vamos lá. Deus, né? Um judeu tipo ortodoxo hoje, pessoas mais voltadas realmente ali para a religião, eles ficaram até o final, né? E Joséfo disse isso em seu livro. Agora veja que impressionante, abençoados, o verso 2. Atenção, verso 2 aí, que agora o negócio vai começar a esquentar. Olha só. E diz: o anjo orientando a João, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, não meça o que estiver fora do santuário, porque esse átrio foi dado aos gentios. Então essa parte aí já tinha sido dada aos gentios. A cidade já estava em ruínas nesse tempo, porém dentro do templo haviam esses judeus que foram a última resistência. Por isso que o anjo falou, olha, mede tudo que está lá dentro, mede altar, mede as pessoas que estão lá dentro, né, os adoradores, tudo estava lá, mede lá fora, mas aqui fora não meça. E esses judeus foram, conforme eu falei, a última resistência e todos morreram lá dentro. Vamos lá. É interessante como o preterista, ele não para analisar, né, o que ele está lendo, né? Deixa eu entrar aqui, eu vou deixar ele na tela, mas deixa eu entrar de novo no capítulo 11, né? Capítulo 11 de Apocalipse, para gente, porque eu consigo enxergar o que ele não enxergou, tá? Tá aqui. O versículo 2 diz assim: deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Tá? Se
a interpretação dele está afirmando que a medida que João faz do templo se refere ao mesmo templo de Jerusalém, obviamente antes do ano 70, ele vai ter que ter um desafio agora e um trabalho de achar na história, né? Vamos imaginar, então, que João está escrevendo o Apocalipse como eles alegam, e o ano é o ano 65. E aí, dentro desta visão do capítulo 11, Deus chega em João e fala, mede o templo, tá? No ano 60. Primeiro de tudo, ele tem que explicar onde é que João estava, se estava em Patmos ou em Jerusalém, porque o templo é de Jerusalém, né? Mas vamos desconsiderar isso. E depois ele vai ter que explicar para nós como é que os gentios vão pisar, né, essa cidade santa e o pátio do templo por 42 meses. Vou fazer uma continha aqui. Vou colocar aqui a calculadora. 42 meses. Quanto isso dá? 3 anos e meio, será? Eu tenho que pegar 42 e dividir por 12. Exatamente isso. 3 anos e meio. Tá? Então, 3 anos e meio. O templo caiu em 70. Então, essas pessoas têm que pisar nesse templo e em Jerusalém 3 anos e meio. Os gentios têm que pisar Jerusalém. Quem são os gentios? Eles não são judeus. Eles vêm de todas as regiões. Olha só o que está dizendo. Deixa o átrio que está fora do templo. O que é o átrio? É o pátio. Tá? E não meças, porque foi dado para as nações. Então, as nações são todos os gentios. Se não é judeu, é gentio. É assim que Deus vê. E esses, de todas as nações do mundo, vão pisar essa cidade. Se o templo cair em 70, 3 anos e meio, vai dar 66, o ano 66 e 6 meses. Então, no ano 66, João escreveu, está escrevendo aí o Apocalipse, para em 3 anos e meio, tá? Em 3 anos e meio, os gentios ter que pisar o templo, pisar na cidade santa antes dela cair. Só que tem um porém. A história vai dizer que a guerra ela não começa ela não começa ali no ano 70. A guerra começa justamente no ano 67. Então, João está escrevendo ali debaixo de pancada, debaixo de pau, que as nações vão ter que pisar Jerusalém e o pátio. Olha só a loucura que é o preterismo. Porque na hora que você para pensar e raciocinar e leva na ponta do lápis, você vai achar um monte de incongruência. Tá? O cerco a Jerusalém e a guerra, ela começou bem antes. Os soldados eles já saíam em pequenas guarnições para combater outras guarnições de judeus revoltosos. E isso começou no ano 67. É chamado de cerco a Jerusalém. Agora, diz para mim, quem em plena sã consciência, Israel está lá agora brigando com Hamas. Aí, vamos imaginar, chega aqui aquele Lamartine Pozella, ou a irmã Aline, que faz excursões para lá. Vamos lá para Jerusalém, para você ver lá. O que? Eu? Nesse exato momento? Então, como é que as nações vão pisar Jerusalém se Jerusalém está em guerra? Né? Então, o preterista, ele não para pensar nos detalhes da profecia. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade. Tá bom? Estamos entendidos aí? Por isso que João não mediu a parte externa. Agora vamos ler a parte B de Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Olha o que diz aqui essa informação preciosa para nós. Diz ali que os gentios pisarão a cidade santa, né? Por 42 meses. 3 anos e meio. Ou seja, um período de 3 anos e meio.
E isso bate certinho quando foi escrito o livro de Apocalipse, por volta do ano 66. Se você extrair 70 menos... Eu não falei? Então ele vai fazer a conta. Eu acho que ele vai fazer, quer ver? Ele vai fazer a conta. Vamos lá. menos 3 anos e meio, vai dar 66. É onde nós cravamos, ali entre 66 e 68. Então a passagem se refere... Então ele quer propor que enquanto João escrevia o livro, uma profecia já estava se cumprindo no exato momento. João está escrevendo no ano 66 e os gentios estão pisando a cidade de Jerusalém. Olha que profecia é essa? Aí não é profecia, é relato histórico, filho. Ele está dizendo, ó, João está escrevendo lá que os gentios vão pisar durante 3 anos e meio a cidade de Jerusalém e os arredores do templo, que é o pátio ali, de todas as nações, porque ali menciona de todas as nações. Aí você vai procurar na história, você não vai achar isso. Né? Então, assim, argumento de preterista se refuta a si próprio. Só que precisa vir alguém e expor essa incongruência de pensamento, de raciocínio, né? É necessário que você venha e você exponha. Fala, meu, você está cometendo um erro. Se João está escrevendo no ano 66, é necessário que, em pouquíssimo tempo que ele esteja escrevendo essa passagem do capítulo 11, aconteça das nações pisarem o pátio. E como é que e aí fica a pergunta, como é que ele vai escrever no ano 66, né? E provavelmente com Jerusalém já cercada, e ele não menciona Jerusalém cercada na própria passagem que você se refere. Certo? E como é que ele vai escrever algo que depois não se cumpre? Porque do ano 67, quando a guerra começa, tá certo? Nenhum gentil que se preze vai querer visitar Jerusalém por qualquer motivo que seja, porque o pau tá comendo solto. Tá certo? Então meu querido André Pimentel, desculpa, outro argumento fraco, fácil de ser refutado, e te aconselho a você pensar um pouquinho mais, reelaborar aí essa questão e tentar achar um meio de solucionar esse problema que surgiu, tá? Que são 2 que eu detectei. João escreveu num período de guerra. Ele nem menciona a cidade de Jerusalém. Outra coisa, ele estava em Patmos. Não tem como ele medir o tempo. Tá? São 1.000 quilômetros de Patmos até Jerusalém. Não tem como ele saber que o pau está comendo solto. Se ele está escrevendo em Patmos, não tem como ele saber como é que está o ambiente. Não foi revelado isso a ele. Tá certo? Depois, o mesmo período que ele escreve, é necessário que na história se registre as nações pisando a cidade. Então, desculpa. Isso não bate com o que o livro tá propondo, tá? Com o que a profecia está propondo. claramente ao templo que foi destruído no ano 70. Agora eu te faço a seguinte pergunta, deixa eu voltar aqui com vocês, né? Porque eu gosto de fazer essa pergunta assim, né? E olhar olho no olho. Opa, vamos lá. Então eu quero te fazer a seguinte pergunta: como pode essa passagem que está aí em Apocalipse capítulo 11, referindo a um templo de pé, se o sistema ensina que o livro foi escrito após o ano 70? Uma pergunta aí. Faça essa pergunta lá para o seu líder, para o seu pastor, para o seu padre. Fala para ele te explicar isso aí. Não precisa. Não precisa. Meu querido, ó, deixa o Titinho Marisvan explicar para você. Deixa eu colocar aqui para ficar bem
Não, aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu te explicar para você. Ó, João, ele estava em Pátimos. O templo era em Jerusalém. João está tendo uma visão e nessa visão é apresentado um templo para ele, tá? Ele não pode sair de Pátimos para ir em Jerusalém só para medir um templo, porque em condições normais humanas daria mais ou menos 1.000 quilômetros, ele demoraria acho que meses para chegar até lá. E ele teria que pedir permissão aos soldados romanos que estavam guardando ele na ilha de Patmos lá. Tá certo? Então, o que você está propondo não condiz com uma realidade. Você fantasiou algo na sua cabeça e você acredita que isso é uma prova irrefutável, né, de que o livro de Apocalipse venha a ter sido escrito no ano 70, antes do ano 70. Então, não é, desculpe. Vamos lá, volte para a Terra, tá? Por que que não foi escrito antes do ano 70? Tá? Porque, e o Apocalipse capítulo 11 não prova nada, porque trata-se de uma visão. É só você ir lá no versículo 9 do primeiro capítulo, João diz onde ele estava quando ele teve essas visões, essas mesmas visões. Tá certo? Então, para ele medir literalmente, ele teria que estar em Jerusalém. São 1.000 quilômetros para chegar até lá. Aí você vai ter que me explicar como é que ele chega até lá. Tá? E quando ele diz que ele é arrebatado em espírito, ele não diz que foi para Jerusalém. Tá certo? Ele diz que estava na ilha de Patmos quando ele teve as visões. Beleza? Vamos dar prosseguimento ao seu vídeo. Então, isso é mais uma prova de que Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Agora, como o sistema... Então, peraí. Voltamos aqui, houve uma queda. Parece que é o Satanás mesmo. Depois eu vou ter que editar esse vídeo, né? Vamos lá se eu consigo compartilhar a tela. Tá aí. Bom, tá aí. Tá compartilhada a tela. Houve uma queda aqui. Eu acho que eu estou no ar ainda. Vamos lá. Olha, é fogo. Eu coloquei aqui um roteador próximo ao meu computador. Só que eu tô vendo que eu vou ter que conectar um cabo mesmo, porque o Wi-Fi é problema. O Leonardo até me avisou aqui, ó. A tela ficou preta, não dá para ver nada. Ah, beleza, mas a gente já retomou aqui. Bom, tá nos 50 minutos, tá sendo transmitido ao vivo. Então vamos lá, vamos finalizar logo, né? O texto e o tempo, a profecia está mencionando que 5 reis ou imperadores já haviam caído quando João escreve essa parte de Apocalipse. Ou seja, eles morreram, que é uma clara referência histórica aos 5 imperadores romanos que vieram antes de Nero César, que foi o 5º. E diz ali que um existe. E o outro, o 6º, ainda não chegou. Ou seja, não havia assumido ainda. Não é isso que está dizendo o texto? Isso tudo dentro do tempo em que João escreve o Apocalipse. Vamos agora à cronologia dos imperadores na sequência histórica, tá? Eu preparei uma artezinha para vocês aí estarem bem contextualizados com isso que vamos falar agora.
Vamos lá, vou botar aqui para vocês, só retirar aqui o livro do fundo, né? Vou tirar o livro do fundo. Aqui, cadê você? Acho que o fundo tá com tudo. Retirei o fundo, tá? Para vocês terem essa ideia. Deixa eu passar aqui. Tá aí. Tá aí, tá bem feito aí, né? Então, o primeiro foi Júlio César. Certo. Ele governou, fala de 5 reis, né? Vamos aos 5 reis anterior, que morreram. Certo. Ele governou de 49 a.C. a 44. Certo. Depois assumiu César Augusto, de 31 a.C. a 14 depois de Cristo. Depois foi Tibério César, de 14 a 37 depois de Cristo. Depois foi Caio Calígula, de 37 a 41. E quinto foi Cláudio, o imperador Cláudio, de 41 a 54. O texto continua e diz que um da lista de 7 reis existe, ou seja, ele estava vivo e reinando. O que me chamou a atenção aqui, no que ele falou agora, e o texto continua. Só que você vai reparar, eu já até imagino o que ele vai fazer. Você vai reparar que o texto vai continuar e vai terminar onde ele quer. Tá? Quando ele achar o ponto crucial do texto, que ele se deparar com uma informação que ele vai falar, pronto, isso daqui me satisfez, já é o suficiente, aí ele para, ele não dá mais continuidade. Né? A maioria dos preteristas fazem isso. Quer ver que isso vai acontecer? Vamos lá. Na época em que João escreve o Apocalipse. E o qual foi o imperador que sucedeu Cláudio? Qual foi? O imperador Nero, como mostra na figura para vocês aí. E Nero reinou de 54 a 68, justamente no tempo que nós estamos cravando que foi escrito Apocalipse. Tá entendendo? Nero foi tremendamente perverso e morreu cometendo suicídio. Sendo assim, se Nero morreu no ano 68, e se João referiu a ele como um rei, né, um rei que existe, ficou evidente que Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Mas se ainda assim esse argumento ainda não é tão convincente assim, considere agora, atenção, dois fatores. O primeiro fator é que o nome de Nero César, no hebraico, corresponde exatamente ao número 666, o número da besta que emerge do mar. Vamos lá. A gematria, senhores, no nome de Nero, como a besta e o número da besta, ela é um malabarismo feito por preteristas, porque eles precisam, se eles jogarem lá Nero César, né, não dá 666. Então, eu acho que eles têm que ou acrescentar ou tirar uma letra. Tá? Aí eles têm que escrever Neron Caesar. Eles têm que, acho que eles acrescentam uma letra. Aí dá. Só que assim, já fizeram isso com o nome do Emmanuel Macron, deu 666. Já fizeram isso com o nome do Jair Messias Bolsonaro, deu 666. Então, não prova nada. Tá? E ainda para que dê um nome de Nero é necessário o acréscimo de mais uma letra. Então isso daí já foi refutado. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas qual é o mérito que eu quero entrar? Eu quero mostrar para você que ele disse aí, ó, o texto continua. Só que o texto só vai continuar até onde ele quer. E a profecia você tem que considerar ela como um todo. Vamos ver até onde ele vai parar. Tá? Deixa eu abrir aqui no Apocalipse 17, que eu até vou dizer para você aonde ele vai parar. Ele vai parar no versículo 10, né? Vamos constatar isso agora. Sim, a besta que emerge do mar é Nero César. Inclusive, tem um estudo aqui, eu já lancei esse vídeo, eu vou colocar também nas descrições que eu fiz um estudo mais aprofundado disso aí, tá bom? Então, no sentido específico, era Nero César e o Império Romano no sentido coletivo. Agora, o segundo fator a ser considerado é que o imperador romano que sucedeu Nero César corresponde perfeitamente ao que está escrito em Apocalipse. O texto bíblico diz que o sétimo rei ainda não havia chegado, mas quando ele chegasse, duraria pouco tempo. Tá entendendo? Ou foi o sexto, né? Pouco tempo. Então, essa profecia se cumpriu exatamente no imperador romano chamado Galba. Vou colocar agora a segunda arte para vocês acompanharem aí, continuar acompanhando o raciocínio aqui. Vamos botar aqui, sai a interrogação e entra aí no meio o imperador Galba.
Esse daí é o que está em consoante, né, está em conformidade com a Apocalipse que nós lemos ali. Ele reinou de 68 depois de Cristo a janeiro de 69, ficando 6 meses. E nós cravamos que esse imperador era Galba. Isso determina que João escreveu o Apocalipse antes do ano 70. Ou seja, somente por 7 meses, e de fato Galba durou pouco tempo, conforme a profecia bíblica. Então, diante dessas evidências que foram apresentadas aqui, concluímos que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 70 depois de Cristo. Já o cristianismo tradicional afirma que Apocalipse foi escrito no ano 90 depois de Cristo. Bom, se eles estiverem certos, a cronologia está errada. Nessa época de 90 depois de Cristo, quem governava Roma era o imperador Domiciano, contrariando frontalmente a profecia de Apocalipse, capítulo. O interessante é que tem pessoas que acreditam que somente Irineu de Lyon vai mencionar que o João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos, mas não é só Irineu de Lyon. Irineu de Lyon não é o primeiro a mencionar isso. O primeiro a mencionar isso foi um historiador, né, um cronista chamado Egésipo. E quem afirma que Egésipo mencionou isso foi o próprio Eusébio de Cesareia, que para escrever o livro História Eclesiástica, ele falou que se baseou muito nas obras de Egésipo. Só que tem um porém, as obras de Egésipo não foi encontrada. Mas Eusébio de Cesareia dá o testemunho de que ele tinha essas obras de Egésipo, que já era historiador antes de Eusébio de Cesareia e antes de Irineu de Lyon, que não era historiador, mas Irineu de Lyon, nas suas cartas contra as heresias, vai mencionar, né, que João ele estava na ilha de Patmos sobre o reinado de Domiciano, quando este mesmo tanto recebeu as visões do Apocalipse, e também vai mencionar que assim que Domiciano morreu, João sai da ilha de Patmos do seu exílio, tá? E Eusébio de Cesareia, ele vai endossar, né, o que Irineu afirmou, e vai também afirmar, se eu não me engano, é no seu livro 3, no capítulo 22 em diante, não me recordo especificamente o capítulo, mas ele vai mencionar a mesma coisa que Irineu falou e vai dizer que se baseou nas obras de Egésipo. Tá? Egésipo, ele vai se datar lá do ano 120 aproximadamente, ele vem antes de Irineu de Lyon, que vai datar-se do ano 130 em diante. Então, o que acontece? Existem evidências históricas e testemunhos mais próximos do ano 95 ou 96 do que alguma evidência que vá dizer que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 70. Só que assim, o nosso querido Cláudio, né? Nosso querido André aí, ele não menciona isso, né? Aí ele menciona os cinco imperadores que vieram antes de Nero e menciona o 7º imperador que veio depois desses 6, né? E olha que interessante que até vai bater. Só que eu disse para você, ó, ele vai parar no versículo 10, ele não vai dar continuidade, só que anteriormente ele diz assim, o texto continua, né? Então vamos lá, vamos constatar que é isso que ele vai fazer agora. 17, versículo 9 e 10. Eu vou colocar a terceira e última arte para que vocês tenham ideia como isso não vai funcionar. Eu botei de acordo com o que eles pensam, tá aí. Eles pensam que Apocalipse foi escrito no ano desse imperador Domiciano, e não no Nero. Nós cravamos que foi ali, ó, por volta de 66, 67, 68 depois de Cristo. O sistema fala que foi escrito ali, na época do imperador Domiciano. Agora, como isso é possível de conceber? Vocês estão notando como eles arrumam um jeito de driblar a história? Você reparou que ele já foi para o comentário pessoal? Já foi para a crítica do pensamento futurista? Ele não deu continuidade, mas não é o que eu vou fazer, tá? O que eu vou fazer é diferente. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar agora
parar essa tela aqui. Eu vou compartilhar a tela da Bíblia. Tá aqui. 17, né? Vamos para o 17, tá aqui, ó. 17. Que vai falar sobre... Olha só. Vamos, a partir do versículo 8, vamos raciocinar. João está tendo mais uma de suas visões. Nessa visão, o que é que ele vê? Ele vê uma besta. A partir do versículo de número 3... E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher. Ele vê uma mulher assentada sobre uma besta. Então ele vê duas figuras. Uma mulher sentada em cima de uma besta. Né? Aí vai dar características da mulher, né? E vai dar características da besta. Tá? E no versículo 8... começa a descrição da característica da besta. Ele diz, a besta que viste foi e já não é. Foi e já não é. Então ela foi uma besta, hoje não é mais. Né? E há de subir do abismo, e irá à perdição. O conceito de besta aí é fera, ser uma fera. Se foi e já não é, obviamente que se João está escrevendo o Apocalipse no ano 70, ou antes do ano 70, se referindo, né, a uma besta que ainda vai aparecer, como é que ele vai dizer que essa besta foi e já não é? É contraditório isso. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Né? João, essa besta é perigosa. Só que não é mais. Só que essa mesma besta, você está escrevendo no ano 66, ela mesmo não sendo mais perigosa, ela vai destruir o templo no ano 70. Olha a contradição aí, já começa aí. Já começa aí. Tá? Então vamos lá. Versículo 9. O anjo explica, as 7 cabeças são 7 montes. Então, 7 montes, a gente pode, a maioria dos intérpretes do Apocalipse vão concordar que trata-se de Roma. Então, a besta quem? A besta é o Império Romano. Tá certo? E a mulher está assentada sobre esse império. A figura da mulher, eu já disse que é a Igreja Católica, mas eu não vou entrar nessa questão. Tá? Já tem inúmeros vídeos meus explicando sobre isso. Por que é a Igreja Católica? Mas vamos focar na besta aqui. E aí diz assim, que a besta, ela é também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Aí ele para aqui no versículo 10. Por que ele não faz o mesmo que ele fez quando ele disse assim, o texto continua? Porque no versículo 11 está dizendo, a besta que era e já não é ela também o 8º. E é do 7. Então, diz assim, são 6 reis, 5 já caíram, então João está escrevendo enquanto o 6º ainda está de pé, né? E vai aparecer um 7º, vai durar pouco tempo, e aí vai aparecer um 8º, só que esse 8º é um do 7º. Então, um do 7 vai ter que ressuscitar. Para você classificar isso como pessoas, como imperadores homens, você vai ter que ressuscitar um do 7. Porque está dizendo aqui, ela é também o 8º e é do 7 e vai à perdição. Então é o seguinte, Nero morre, assume lá acho que Galba, né? Depois dele, ou Nerva, acho que é Galba, assume o Galba. Galba morre, assume quem? O 8º. Quem é esse 8º? Tem que ser um dos 7. Um deles vai ter que ressuscitar. Por isso que eu falo, vai na Bíblia.
preterista, ele é ansioso demais e não dá continuidade no texto, né? E ainda diz no versículo 12 que e os 10 chifres que vistes também são reis. Então, vamos lá, vamos raciocinar. Então, 5 já caíram, um existia na época que João estava escrevendo, e o outro ainda não apareceu, mas iria aparecer. E o 8º tinha que ser um desses 7. Então, vamos lá, vamos pegar esse bojo aí. Então, o que acontece? Nero é o imperador na qual João está escrevendo o livro do Apocalipse segundo os preteristas. 5 antes de Nero já caíram? Beleza. Cumpriu, beleza. Nero tá vivo? Tá, beleza. Depois dele vai aparecer quem? Galba? Ah, tranquilo. Galba durou um pouco de tempo? Durou. Caiu Galba. Então é o seguinte, qual é o próximo? Vai ter que ser um dos 7. Não, é um tal de Otto. Tá certo? Só que é o seguinte, a leitura continua e diz, ó, depois vai ter mais 10 reis. Então eu vou ter que reportar também, dentro da linha de raciocínio preterista, vou ter que me reportar também a outros 10 reis do Império Romano. Só que é o seguinte, não pode ter mais, porque só tem 10. Depois de Otto, tem que ter só mais 10. Aí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Parar essa tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu só ver. Vamos lá. Deixa eu ver se tá aqui. Pronto. Compartilhado. Canto superior esquerdo, tá? Nós temos César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. De Nero, anterior a ele, 5 caíram, beleza. Nero estava ali, quando João estava escrevendo Apocalipse, beleza. Nero cai, Galba entra, dura pouco tempo, beleza. Durou pouco tempo, quem é o próximo que entra? Tem que ser um dos 7. Não entrou nenhum dos 7. Entrou quem? Otto. Tá, e depois de Otto, tem que ter só mais 10, porque a profecia limita só mais 10. Depois desses 10, a Babilônia ali, a besta é destruída. Tá? Então, depois de Otto tem Vitélio, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano, acho que é, Trajano, Adriano, Antônios Pius, Lúcius e Marcos Aurélio. Tá, deveria parar em Marcos Aurélio, mas aí ele continua. Cômodos, Pertina, Dídios, Septus, Caralho, e vai, e dá continuidade. É uma porrada de imperador. Então, gente, vocês vê que a profecia não bate, não dá certo, não adianta. O preterista ele vai parar no versículo 10 porque convém a ele. Tá certo? Então não tem encaixe. Cara, eu creio que Deus é o Senhor da história, tá? Então, eu creio que ele é o Senhor da história, e por mais que a gente venha... Deixa eu remover aqui. Por mais que a gente venha levantar questões como essa, independente do que for, eu não posso cravar e bater um martelo e dizer que determinada coisa funciona desse jeito, porque pode ser que eu ache nas escrituras coisas totalmente ao contrário disso. Independente se a pessoa vai vir para tentar atrapalhar os planos de Deus, ou se ela vai vir já na intenção de ajudar, a vontade permissiva de Deus e a onisciência de Deus já sabe que todas as coisas vão cooperar para a vontade dele acontecer. Né? Vamos pegar o próprio exemplo da nação de Israel.
Existiam profecias lá atrás que dizia que os judeus iriam voltar a ter a nação deles, e eles já não existiam mais como nação, estavam espalhados pela face da terra. Em pouco tempo, Oswaldo Aranha, que foi um brasileiro, reuniu a ONU, bateu o martelo e a nação de Israel já estava formada. E só para você ter uma ideia, um dia depois, os inimigos de Israel declararam guerra contra Israel e já fizeram uma guerra, chamada Guerra dos 6 Dias. Israel não tinha avião, não tinha soldado suficiente, teve que pedir avião emprestado, que estava caindo aos pedaços. E com um poder bélico limitado e com um número de soldados limitado, eles ganharam de todos os seus inimigos. Então, Deus é o Senhor da história. Então, eu não compactuo muito desse pensamento de que quem vai ajudar Deus, ele não precisa de ajuda de ninguém. Agora, é óbvio que se a pessoa vier na intenção de dizer que vai atrapalhar os planos de Deus, ela pode estar, com a atitude dela, ajudando que os planos de Deus se concretizem. Porque Deus, ele faz isso. Aí você veio para me atrapalhar, mas eu vou criar uma situação em que você vai acabar me ajudando. Tá certo? Então, eu não creio muito que seja por isso, embora o que o Tiburcio falou não venha a ser algo que eu venha me escandalizar, é um pensamento dele, tá? Mas eu creio que o lado melhor para você pensar a respeito dessa questão seja essa, né? Independente da intenção de que eu vou atrapalhar a Deus ou eu vou ajudar, independente, Deus vai conseguir concretizar tudo que ele planejou, tá? A história mostra isso, né? Esse exemplo que eu dei de Israel mostra isso. Numa época em que ninguém acreditava que eles voltariam a ser nação, eles voltaram, com todas as dificuldades, com um monte de gente que apareceu para atrapalhar, e Deus não precisou castigar ninguém. Ele simplesmente deu a vitória para Israel e acabou. E ninguém hoje na história sabe explicar como é que esses caras ganharam. Sabe aquelas explicações de tática de guerra? Hoje, se você for estudar alguma coisa a respeito da Segunda Guerra Mundial, eles vão dizer por que o Hitler perdeu, onde ele errou, vai dizer que ele enfrentou um inverno na União Soviética e que acabou com grande parte dos soldados dele, vai dizer que ele não foi bom estrategista quando atacou a França, né? Você vai ver argumentos de todos os analistas de guerras falando a respeito dessa questão da Segunda Guerra Mundial, por que Hitler perdeu a guerra, tá? Mas você não vai ver algum cara explicar por que Israel ganhou a guerra dos 6 dias, porque tinha tudo para perder. A única explicação é que a mão divina atuou naquilo ali, tá certo? Então Deus é o Senhor da história, tá certo? Com relação à cor púrpura citada por Eusébio, está no livro no qual ele escreveu, é o livro História Eclesiástica. Vou comprar, pois... Então, História Eclesiástica, o Leonardo, se eu não me engano, são para mais de 9 livros, se eu não me engano. A gente tem que saber qual. História Eclesiástica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não sei, acho que é mais de 9, se eu não me falha a memória. Tá? Por isso que quando eu falo referência, qual livro, né, e qual capítulo. Católico, não pega esse vício de católico. Católico fala, Eusébio disse tal coisa. Aí você, beleza. Qual o livro que ele disse? Porque Eusébio não escreveu somente História Eclesiástica, ele escreveu outros livros também, mas não tem como eu posso dizer, não chama tanto atenção como a coleção dele, História Eclesiástica, tá? Ele escreveu outros livros aí que nem eu me recordo o título dos livros, mas deve ter escrito aí umas 3 ou 4 obras que não tem nada a ver com a História Eclesiástica. Mas o mais lembrado é a História Eclesiástica, tá? História Eclesiástica é uma porrada de livro, tá certo? Mas é necessário saber isso aí. Uma dica que eu te dou, vai no site do New Advent, né? Joga lá
Eusébio de Cesareia vai dar todos os livros lá, História Eclesiástica, e aí você tenta verificar qual livro que ele menciona esse tipo de informação que você propôs aí, tá? Então, assim, retomando ao nosso querido André Pimentel, a interpretação sobre os 7 ou 8 reis de Apocalipse, me desculpa, não vai bater, tá? Essa interpretação, ela é furada, e eu finalizo por aqui. Já deu aí, acho que agradeço aí a participação do Marcelinho e do Leonardo, novamente, tá? E o Leonardo falou que quer participar de uma live comigo. Você precisa achar um assunto para a gente trocar uma ideia, beleza? Aí você me procura. Eu acho que você já deve ter até meu WhatsApp, me procura lá no grupo. E a gente troca uma ideia, beleza? Então, eu vou ter que fazer uma edição desse vídeo aqui, porque teve uma hora que caiu, né? E eu tive que retomar. Mas aqui agradeço a todos vocês aí. Então, uma boa noite a todos e que Deus abençoe.